O presidente americano Donald Trump pediu à Suprema Corte dos Estados Unidos que mantenha as tarifas globais. Esse assunto é novamente para o Fabrício Naitsky, que vai entrar com a gente agora direto da redação. Fabrício, por que ele fez esse pedido, né? O que tem por trás? Porque Donald Trump não dá ponto sem nó, né? Márcia, a gente lembra que na semana passada o Tribunal de Apelações de Washington decidiu que as tarifas de Donald Trump aplicadas lá em abril eram ilegais, mas tinha dado para ele um prazo até 14 de outubro para entrar com recurso na Suprema Corte dos Estados Unidos. Suprema Corte, a gente lembra, de maioria republicana, né? A maior parte dos juízes foram indicados por presidentes republicanos, George W. Bush e também Donald Trump no primeiro mandato. E aí ele tem uma preocupação muito grande para que essa questão seja analisada rapidamente, porque os Estados Unidos podem perder muito dinheiro envolvendo esse ponto. Ano passado, 2024, o último ano do governo Biden, a tarifa média nos Estados Unidos, Márcia, era de 2,5%. Com a chegada de Donald Trump, o tarifaço que ele promoveu, a tarifa média nos Estados Unidos pulou para 16%. E há um temor, ainda mais diante dos acordos comerciais que foram firmados com países, blocos como a União Europeia, por exemplo, que caso as tarifas sejam declaradas ilegais, até mesmo pela Suprema Corte, ele tenha que suspender isso tudo, que os Estados Unidos precisem reembolsar os países que foram afetados, e aí o governo americano ia perder bilhões e bilhões de dólares. Ia ser uma conta muito grande para a Casa Branca pagar. E o presidente Donald Trump tem, pelo menos oficialmente, um discurso de aperto das contas, um discurso de austeridade. A gente lembra do Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE, que era chefiado por Elon Musk. Então, para ele, isso não é nem um pouco interessante. Para os cofres públicos também não é interessante, ainda que a queda das tarifas possa proporcionar uma retomada do comércio internacional. Isso é um outro aspecto. Falando internamente para Donald Trump, para a Casa Branca, não interessa nem um pouco. Por isso, essa necessidade de correr com esse julgamento na Suprema Corte. Tinha o prazo até o dia 14, entrou oficialmente com recurso hoje, mas os juízes ainda têm que decidir se vão analisar ou não. Então, tudo pode ser um pouquinho lento para saber se a gente vai ter essa resposta até o final de 2025. A gente lembra, Márcia, rapidamente, que Donald Trump declarou as tarifas invocando a chamada Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. E o Tribunal de Apelações concluiu que, embora a lei exista, de fato, não cabe ao presidente dos Estados Unidos aplicar tarifas e impostos para países estrangeiros. Essa é uma atividade que compete única e exclusivamente ao Congresso. Então, talvez Donald Trump tente fazer esse julgamento quanto antes, para, se não der certo, tentar passar as tarifas no Congresso. A ver se o Congresso vai topar isso também. Fabrício, antes da gente passar para os nossos comentaristas, me tira uma dúvida. Como é que funciona na Suprema Corte essa situação? O Trump vai, recorre, eles têm um tempo para julgar e aí depois ainda tem mais uma instância, só para o nosso telespectador entender. A Suprema Corte é a última instância, mas de fato eles têm um tempo ali limite para receber o recurso, para analisar se vão julgar ou não e aí sim partir para o julgamento. A questão é que se o julgamento for feito só em 2026, as tarifas ficam um pouco indecisas nesse momento. Por enquanto elas continuam válidas, né? O Tribunal de Apelações permitiu que elas continuem válidas até que seja julgado pela última instância, que é, de fato, a Suprema Corte. Mas se o tempo passar e a Suprema Corte decidir contra os Estados Unidos, o preço dessa multa que a gente estava falando, que os Estados Unidos podem ser obrigados a pagar a outros países, ele aumenta. Conforme o tempo vai passando e as tarifas vão sendo aplicadas, isso vai aumentar como se fosse uma espécie de juros, vamos dizer assim, que os Estados Unidos teriam que pagar para esses outros países, o Brasil incluso, né? E existe uma chance da Suprema Corte ir contra o presidente? Ele lá dentro tem maioria republicana? Como é que funciona? Existe uma chance sim, Márcia. Embora a maioria dos juízes tenham sido indicados por presidentes republicanos, como eu falei, o próprio Trump e George W. Bush, no governo Biden, por exemplo, o governo Biden decidiu, o presidente Joe Biden, através de uma ordem executiva, perdoar o débito estudantil de milhões de estudantes universitários lá nos Estados Unidos. Quando isso chegou na Suprema Corte, a Suprema Corte falou, não é o presidente que decide isso, é o Congresso. E vetou a lei, vetou a ordem executiva
e o assunto foi no Congresso e lá ele está parado no Congresso até hoje. O débito não foi cancelado desses estudantes. Outros casos também do governo Biden, emissão de gás de carbono das empresas, enfim, uma série de questões onde a lei é clara que a competência da decisão é do Congresso e o presidente acaba assinando uma ordem executiva, geralmente esses casos são rejeitados pela Suprema Corte. A Suprema Corte devolve o assunto para o Congresso e derruba a ordem executiva. Pode ser que isso aconteça sim, não é uma certeza, só o tempo vai dizer de fato o que vai acontecer, né? Obrigada, Fabrício Naitsky, pelas suas informações. Agora eu chamo os comentaristas para analisar isso aqui. A Luana Tavares e o Túlio Nasser. Começando pelo Túlio. Túlio, quando a gente vê, né, toda essa manobra mundial feita por Donald Trump, um protecionismo, né, até uma chantagem econômica muito forte, se isso chega na Suprema Corte e dá realmente esse golpe, ia ser realmente uma história e tanto para o mundo contar depois, né? Olha, Márcia, realmente eu acredito que os liberalistas, os founding fathers, né, americanos devem estar se revirando no túmulo, né? Porque o que Donald Trump vem fazendo não é nada que seja liberalismo, né? Então, agora tem uma outra camada nessa história que é a questão jurídica, Márcia. Aí Donald Trump pode invocar uma chamada emergência comercial. Os Estados Unidos, nas últimas décadas, se desindustrializou e o que gerou hoje uma balança comercial gigantescamente contra os Estados Unidos. São trilhões de dólares de déficit nessa balança comercial. Então, essas medidas, essas tarifas, elas vêm sendo pautadas, segundo a ótica de Donald Trump, por uma retomada da industrialização norte-americana e, portanto, teria aí um motivo de emergência comercial. Esse motivo de emergência comercial é que faria o recurso dele ser favorável no Supremo Tribunal Federal. Evidente que é uma matéria que vai comportar interpretação jurídica. E aí as questões políticas, as questões de geoeconomia, geopolíticas influenciam bastante. Os últimos julgamentos, a Suprema Corte foi a favor de Donald Trump. Parece que vai seguir essa linha. Até porque, Luana Tavares, é difícil nesse momento ir contra, né, com todo o poder que Trump está exercendo, até em órgãos como o Fed, né, como a gente tem visto aqui, ele está batendo de frente muito forte, uma espécie até de intimidação contra quem vai contra ele, né? Exatamente, Márcia. Acho que os Estados Unidos estão passando por um período de provação muito grande, as suas instituições, os seus legisladores, acompanhando as estratégias e as atuações autoritárias de Donald Trump. Desde o início, né, da sua legislatura, desse mandato, novo, ele vem imputando ali medidas que não passaram por praticamente nenhum tipo de acordo ou de diálogo interno. Foram medidas que foram planejadas, muito bem planejadas para essa retomada dele no poder. E que foram implementadas ali por atos diretos, né, e autoritários emitidos por ele e o seu grupo mais nuclear. Então, é uma tendência que essas medidas comecem a ser questionadas, sim, pela Suprema Corte, pelos órgãos judiciais dos Estados Unidos e também que comece a reacomodar as análises e impactos econômicos dessas medidas, né, como o Túlio colocou. Aqui no Brasil, por exemplo, ainda que as tarifas sejam retomadas, a gente para o patamar anterior, a gente já teve impactos diretos na nossa economia, mas também acabou gerando, né, Márcia, uma saída da zona de conforto. A gente sempre tem a oportunidade de olhar uma crise como uma oportunidade. Então, nesse caso, acho que o Brasil tomou realmente um chacoalhão para reduzir a sua dependência, sendo um dos países que geram superávit na relação com os Estados Unidos, como poucos países do mundo. Cerca de 5 países apenas têm essa relação positiva em relação à exportação e às transações comerciais com os Estados Unidos. Então, eles apostaram alto também do lado deles. Obrigada, Luana e Túlio. A gente volta com vocês já já.